Caro telespectador, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos, neste trimestre, estudando nas lições bíblicas Romanos, maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta de Paulo aos Romanos. Nós já estudamos as 6 primeiras lições e hoje nós estamos estudando a lição de número 6, que é o tema e o assunto a ser estudado na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. O título da lição é o seguinte: a lei, a carne e o espírito. O texto áureo se encontra em Romanos capítulo 7, versículo 25. Diz assim o texto bíblico: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E a verdade prática se diz: a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente, mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa. Muito bem, meu caro irmão, minha irmã, você que nos acompanha, nós vamos para um breve intervalo, voltaremos em seguida. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para a nossa conversa com base na lição de hoje. A lei, a carne e o espírito. Continue conosco. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estarmos aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Este trimestre estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. Na lição passada falamos sobre a maravilhosa graça com base no capítulo 6 desta epístola e hoje nós vamos estudar uma lição que tem como título A Lei, a Carne e o Espírito, com base no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Nesta lição, nós vamos estudar, nesse capítulo 7, esse capítulo que trata a respeito da libertação da lei. E aqui Paulo ele faz uma analogia entre a lei e o casamento, e com esta analogia ele mostra que os salvos em Cristo já pela fé já estão livres do pecado e agora pertencem a Jesus Cristo. E o ponto, a nossa lição está dividida em 3 tópicos principais. No primeiro, nós temos por objetivo explicar a analogia do casamento ilustrada na lei. No segundo, mostrar a analogia da solidariedade na raça ilustrada em Adão. E, por fim, discorrer a respeito da analogia entre carne e espírito. Então, na lição de hoje, nós vamos estudar o papel do cristão em relação à lei, à carne e o espírito. Paulo, aqui nesse capítulo 7, ele se utiliza de 3 analogias para poder discorrer sobre estes assuntos. A analogia do casamento, a analogia de Adão no paraíso e a analogia da carne versus o espírito. Então, eu chamo a sua atenção para o tópico 1 da nossa lição de hoje, a lei ilustrada na analogia do casamento. Então, esse tópico 1 tem como base esses 6 primeiros versículos do capítulo 7, que diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice
da letra. Então, nós, nesta lição de hoje, nós vamos aprender que Jesus Cristo nos libertou do jugo da lei, do pecado e das obras da carne, e por isso, pastor Zé Roberto, podemos andar em espírito. Então, o tópico 1.1 aqui da nossa lição fala da metáfora do casamento. A metáfora, pastor Fábio, é uma expressão que é utilizada para apontar para um outro significado. Então, metáfora, analogia, aqui são utilizados em termos sinonímicos, ou isso quer dizer, com o mesmo sentido, mesmo significado. Paulo aqui, nessa primeira parte do capítulo 7, ele fala sobre a relação do cristão com Cristo, né? Do crente com Cristo, e ele compara isso a como se fosse um novo casamento, digamos assim, que o cristão contraiu em virtude de que o esposo antigo faleceu, morreu, e o esposo antigo, nesse caso aqui, seria a lei. Nós aproveitamos para fazer um esclarecimento, pastor Fábio, meu amado irmão, minha irmã, esse texto tem sido algumas vezes utilizado para abordar questões de casamento, divórcio, novo casamento, e nós não defendemos que esse texto seja apropriado, porque a intenção de Paulo não é abordar esse assunto. Paulo aqui está utilizando essa questão do casamento, da morte de um dos cônjuges, do fato da pessoa que ficou viúva contrair um novo casamento, mas por analogia, por figura de linguagem, para esclarecer para os crentes lá de Roma e para nós também nos dias atuais, que nós não dependemos mais da condução da lei. A lei é insuficiente para salvar, não porque a lei seja ruim, má, algo que nós vamos mostrar mais adiante, mas porque o problema está no próprio ser humano, está na própria humanidade, que não é capaz de obedecer aos princípios da lei de Deus. Eu aproveito para fazer um outro esclarecimento aqui em relação a esse termo lei, que eu não considero ser uma tradução muito apropriada, tendo em vista que a palavra no contexto judaico é Torá, e Torá aqui está muito mais no sentido de instrução, de orientação, e nós sabemos que a Torá de Deus, ela é um espelho, ela é um caminho, é guia para a humanidade. Então, em linhas gerais, o que é que nós podemos destacar aqui nessa analogia paulina? Nós destacamos que Paulo diz, ora, se há um casamento, o marido e a esposa, e o marido morre, então a esposa está livre para se casar novamente. Então, o que aconteceu com a igreja e com a relação de Deus com Israel foi a mesma coisa. Deus tratava diretamente com Israel com base no fundamento da lei. E como a lei perdeu o seu efeito para a salvação da humanidade, se é que ela tinha essa pretensão, agora a pessoa está livre, porque a lei ela não pode conduzir o ser humano à salvação, porque a lei ela não foi feita para isso, ela foi feita apenas para mostrar o pecado, para mostrar a condição humana. E aí Paulo diz, ora, então, principalmente para o caso dos legalistas, que estavam lá no contexto da igreja de Roma e em várias outras localidades na região da Galácia, Paulo está dizendo, ora, não tem mais agora que está querendo obedecer à lei, os princípios da lei. Porque agora nós entramos numa nova dimensão, que é uma dimensão espiritual, e a igreja, a partir de agora, ela é casada com Cristo. Eu não quero me adiantar, vou passar para o pastor Fábio, mas eu gostaria de destacar logo a princípio que o cristão, a partir do seu relacionamento com Cristo, ele entra numa outra dimensão espiritual. E essa outra dimensão espiritual vai fazer com que ele tenha uma mudança de relacionamento com Deus. O legalista, o próprio judeu, ele costumava ter um relacionamento com Deus, digamos assim, seria o esposo, mas é um esposo que eu me baseio nas regras, nas normas que ele me dá e eu obedeço aquilo que ele estipula. Com Cristo é diferente.
com Cristo, nós obedecemos por amor. É um casamento fundamentado no amor e a obediência se dá por amor. O próprio Jesus diz: aquele que ouve meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Pastor Fábio, esse é um texto certamente um dos mais complexos do Novo Testamento, não é facilmente interpretado e algumas pessoas às vezes levam para um outro caminho, uma outra direção que não tem um respaldo interpretativo. Né? É verdade, pastor Zé Roberto, nós não podemos jamais confundir que esse texto está dando diretrizes para orientar o casamento nosso, do dia a dia, do casamento do cristão. Ele faz essa analogia do casamento, essa metáfora do casamento, para explicar com relação à lei. É muito importante que os nossos telespectadores, alguns irmãos mais acostumados a estudar a palavra de Deus, já têm uma noção melhor do que é que significa a lei, mas às vezes algum telespectador que não estuda a Bíblia ainda, ou que começou a estudar a Bíblia agora, pode ser que não tenha um entendimento mais claro a respeito dessa palavra lei, que tanto se fala aqui. Porque nesse contexto da Epístola aos Romanos, como também aos Gálatas, quando Paulo fala da lei, ele está falando principalmente, como o pastor Roberto falou, da Torá, representada ali principalmente pelo Pentateuco, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, onde ali nós temos princípios morais e princípios cerimoniais. E Paulo, ele coloca muito essa questão, da questão desses princípios cerimoniais da lei, que não foram ratificados no Novo Testamento, eram sombras das coisas futuras, eram tipo de algo que ia vir depois. Então, no início da igreja, os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles estavam muito apegados aos cerimoniais da lei, aos dias de festa, a circuncisão e tantas outras coisas, e com aquele espírito muito de conquistar a sua salvação por meio de méritos próprios. Então, na cabeça dos judeus, na época, eles achavam que por obedecer a mandamentos X, Y e Z, eles seriam assim, se tornariam favoráveis, Deus se tornaria favorável a eles seriam salvos por causa disso. E aí o apóstolo Paulo ele começa a colocar que em Cristo nós estamos agora debaixo de um novo relacionamento. Então, e ele faz essa analogia do casamento para mostrar que quando o marido morre, então a esposa, a viúva, já não tem mais aquele compromisso legal com o seu esposo, pois ele já morreu, até que a morte o separe. Então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, ele cessou essa aliança. O modo e a forma de Deus se relacionar com os homens agora não é mais com base na lei, como ele se relacionava com Israel. Agora vivemos em novidade de vida. Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu a lei, e nós, ao crermos em Cristo, nós também cumprimos a lei em Cristo. A justiça de Cristo é imputada àqueles que creem. E aí, nessa metáfora da mulher viúva, a intenção, conforme está aqui no tópico 1.2, era mostrar que a morte de Cristo na cruz, e os cristãos juntamente com ele, rompeu os votos de obediência aos preceitos legais da lei mosaica. Não é que a gente está dizendo que a lei não presta, que é tal, porque o próprio Paulo já diz aqui também, no versículo 12, que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema está no homem. Então ela teve um propósito, mas que já cumpriu, perdeu a sua validade, ela já cumpriu o propósito dela. Agora nós estamos numa nova aliança, num novo relacionamento com Cristo. Pois meus queridos telespectadores, já chegamos ao final do nosso primeiro bloco deste programa. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para continuar o nosso estudo. Fique conosco. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. O ponto 1.3 da nossa lição fala que nós fomos mortos para a lei.
mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, só para reforçar a analogia paulina, o que aconteceu aqui é que Paulo faz uma metáfora de que uma mulher estaria casada com um esposo, esse esposo morreu e ela está livre e se casa com um outro homem, né? E esse primeiro homem, esse primeiro esposo, melhor dizendo, seria a lei. E esse novo esposo é Cristo. Então, essa mulher, agora ela tem um relacionamento diferenciado. E, por analogia, isso se refere ao relacionamento do cristão a partir do momento que ele passa a viver debaixo da orientação do Espírito Santo. Muito bem, o ponto 2 da nossa lição trata a respeito de Adão, ilustrado na analogia da solidariedade da raça. Esse termo solidariedade é uma expressão teológica que se refere à relação do ser humano com o pecado de Adão. O ponto 2.1 fala de volta ao paraíso. Pastor Fábio, nós temos uma ligação então com Adão, na medida em que Adão pecou e nós pecamos nele. É verdade, pastor Zé Roberto, e o apóstolo Paulo ele deixa isso claro aqui na sua carta aos Romanos. E é bom que a gente veja, principalmente em relação a esse assunto, que ele não está circunscrito somente ao capítulo 7. Mas se você voltar um pouco ao capítulo 5, né, e passar um pouco, né, do capítulo 7 a 11, vai ver algumas nuances. Esse assunto está espalhado ao longo da carta aos Romanos. Ele não está concentrado em apenas um versículo, 2 ou 3 versículos. Veja bem, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele fala dessa questão da solidariedade da raça humana em Adão. Então, quando ele coloca aqui o seguinte, Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente vê aqui nessa abordagem de Paulo, quando ele fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, ele está falando de Adão, que foi o primeiro homem, e através de Adão entrou o pecado e a morte no mundo, e a morte passou a todos os homens. Mas veja bem o que é que ele diz no final do versículo 12. Passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Então, temos aí tanto a questão do pecado, dito pecado original, porque temos a natureza carnal, pecaminosa, todos os seres humanos têm essa natureza decaída, somos descendentes de Adão, portanto, somos propensos ao pecado, e é isso que vai explicar a dificuldade, né, e a impossibilidade do homem querer se justificar diante de Deus pelas obras da lei. Ele nunca vai conseguir, não é que a lei é ruim, é porque nós não conseguimos atingir esse padrão de moralidade, né, porque somos pecadores por natureza, e a culpa também do pecado é imputada a todos os homens porque todos pecaram. Então, se a gente fizer uma leitura mais cuidadosa das palavras de Paulo, aqui nos capítulos 7 a 11 de Romanos, nós vamos perceber a estreita relação que elas têm com os fatos ocorridos em Gênesis capítulo 3, que é o capítulo que fala sobre a queda de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então, por exemplo, a expressão não cobiçarás, usada aqui no texto do capítulo 7 de Romanos, é uma alusão a Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 6, onde Deus ali ordena para Adão e Eva que toda árvore do jardim, do fruto de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, etc. Então, por outro lado, né, as palavras de Paulo, quando ele diz no versículo 9 aqui, eu vivi sem lei, só tem sentido se é aplicado na vida de Adão, pois Paulo, antes de ser crente, ele era um fariseu que vivia obedecendo e, vamos dizer assim, procurando obedecer a lei desde a sua infância. Então, aqui Paulo, como ser humano, ele se via em Adão. Essas expressões que ele diz aqui no capítulo 7, eu morri, o pecado me enganou, né, elas ganham paralelo com Gênesis, lá 2,17 e 3,13. Então, resumindo essa questão da solidariedade, Paulo considerava Adão
o cabeça e o representante da humanidade. A sua queda levou todos os homens a caírem com ele. Aqui o objetivo do apóstolo é vincular a desobediência de Adão à humanidade e também colocar essa questão de que nós temos, pastor Zé Roberto, a nossa natureza carnal tão pecaminosa que se houver uma lei dizendo, né, não faça isso, aí é que o pecado que habita em nós vai nos despertar para transgredir aquela lei. Então, às vezes, se não disser nada, né, não é que não vai ser pecado, continua sendo pecado, mas se a gente não disser nada, é mais fácil da gente vencer. Quando diz é proibido, aí o desejo de transgressão, o homem é tão pecaminoso, vamos dizer assim, que se houver a proibição, aí é que ele vai querer transgredir. Quer dizer, quanto mais limites se põe, é isso que a religião costuma fazer, mais o ser humano tem interesse de transgredir e multiplicar o pecado, desobedecer. Então, por isso que Paulo diz que maldito todos aqueles que quiserem se justificar por meio da lei, porque por meio da lei ninguém vai conseguir, ele vai ser transgressor. Por mais que ele se esforce, ele já está perdido, ele entra numa batalha já perdendo. É isso mesmo. E aí, por isso, pastor Fábio, é que esse ponto 1.2, ou melhor, 2.2, fala sobre as lembranças do Sinai. O Sinai foi o local no qual a lei foi entregue a Moisés para que Moisés repassasse ao povo de Israel. E havia uma crença entre os judeus, os intérpretes, os rabinos, que Adão, ele viveu os princípios da lei. Muito embora Adão tenha vivido antes da lei, mas Adão, ele obedeceu à lei até o momento em que ele transgrediu, até o momento em que ele caiu. Então, quando Adão cai, Deus, só relembrando aí o caro telespectador, telespectadora, Deus colocou o primeiro jardim lá, colocou o primeiro casal no jardim, e quando eles estavam ali, Deus deu ordens expressas para que eles não se alimentassem de um determinado fruto. Nada tinha a ver com maçãs, né? E nem mesmo com o sexo, porque Deus já tinha dito crescei-vos e multiplicai-vos. Era uma árvore que tinha um fruto e que eles não deveriam se alimentar dele, e se o fizesse estariam desobedecendo. Mas o que é que acontece? Aquilo ali apontava para a lei, para a ordem de Deus, o mandamento de Deus. Quando Deus diz assim, olha, vocês podem comer de todos os frutos, mas deste vocês não podem comer. A serpente vem, engana Eva convence Adão a se apropriar do fruto e os dois pecam. Então, com a queda de Adão, que foi a cobiça, né? Inclusive é citado aqui, filho de Alexandria, que foi um filósofo judeu, ele diz assim, o pecado de Adão e Eva foi o pecado da cobiça. E lá nos mandamentos que Deus deu, lá no Sinai, o pastor Fábio falou isso no tópico anterior, Deus disse, não cobiçarás. Então, quando Adão transgrediu, ele já estava, por sua vez, também transgredindo a lei por antecipação que ainda haveria de ser dada lá no Sinai. Então, essa analogia que Paulo faz entre Adão, o Sinai, entre a lei mosaica, é uma demonstração de que o ser humano não obedece à lei de Deus. O pastor Fábio disse isso aqui agora. Até parece, a gente cria leis e tem pessoas que têm prazer em desobedecer à lei. Quanto mais a lei é colocada, e a lei é feita, às vezes, ou na maioria das vezes, para o bem. Vamos pensar, por exemplo, as próprias leis humanas. O uso do cinto de segurança, por exemplo, né? Mas tem pessoas que não querem usar o cinto, né? Não, se mandar usar o cinto, é que eu não uso mesmo. Sendo que o uso do cinto, vamos fazer a analogia, já que a gente vai dizer daqui a pouco que a lei é boa, santa, o uso do cinto é para a preservação da vida do condutor, de quem está no transporte, é para o bem, né? Então a pessoa sai, pastor Fábio, de uma dimensão meramente moral para uma dimensão ética, quando ela obedece à lei, não porque foi uma imposição que se deu para que ela obedecesse, mas porque ela entende, ela compreende que a lei é importante para a preservação. Ou seja, tem que haver primeiro uma mudança interior. Inclusive,
os juristas dizem que o Brasil é um dos países campeões em número de lei. Se você for fazer pesquisa aí nas leis, as leis atuais que são promulgadas hoje, é lei 10.000 e não sei quanta, é o número, que cada lei que promulga segue uma numeração sequencial, e o Brasil tem lei, código, norma, detalhe para tudo no mundo. É tanta lei e é um dos países mais corruptos, mais transgressores das leis. Então, assim, não é por falta de lei que as pessoas vivem cometendo pecado e muita coisa errada. Isso revela somente que, é claro que sem lei nenhuma, nós não estamos aqui defendendo, como estudamos na lição passada, o antinomismo. Nada de lei, não. Se não houver lei nenhuma, aí é pior. A coisa vai descambar para uma questão, para a anarquia. Mas o fato é que só a existência de leis, isso não garante que as pessoas vão obedecer às leis, que as coisas vão viver em harmonia se não houver essa mudança interior. Por isso que Paulo, aqui em Romanos, no capítulo 12, ele quando diz, não vos amoldeis a este mundo, mas ele diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ele prega aqui uma mudança interior, uma mudança de mentalidade. Então assim, ao mesmo tempo que ele diz, não se amoldem a este mundo, ele diz, mas antes você mude de mentalidade. Ele não está dizendo aqui, você aumente a lista de mandamentos para você cumprir. Os fariseus e os religiosos dos tempos de Jesus criaram mais de 600 preceitos, em acréscimo às leis. Que 600 e poucas emendas à Constituição do Decálogo. Olha, vamos dar mais leis ao povo, quem sabe que mais lei eles obedecem. Quanto mais lei tem, mais às vezes as pessoas desobedecem, justamente porque o problema não está nas leis, mas na ética, né? As pessoas não foram conscientizadas, elas não foram modificadas, no seu interior elas não entenderam que é importante a obediência e, sobretudo, a lei maior que Cristo deixou, que é a lei do amor, né? Eu vi um filósofo dizer um dia desse, pastor Fábio, se nós levássemos em consideração a ética de Cristo, não fazer ao próximo aquilo que nós não queremos para nós mesmos, não precisaria mais de lei nenhuma, não precisaria de todos esses códigos que estão aí, né? Essas leis aí é para tentar ajudar os homens a terem uma boa convivência. Mas, meus queridos telespectadores, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer um breve intervalo e já continuaremos o nosso debate. Fique conosco. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta. Nosso programa de hoje está estudando a lição de número 6, que tem como título A Lei, a Carne e o Espírito. São lições baseadas no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Estávamos debatendo aqui no tópico 2, Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça, e terminamos o bloco anterior, eu e o pastor Zé Roberto, conversando aqui sobre a importância de haver uma mudança interior do homem para que ele possa fazer a vontade de Deus. O homem no pecado, a gente precisa entender que o homem tem uma natureza carnal, pecaminosa, inclinada para o pecado, naturalmente inclinada para o pecado. Então ele, por si só, pela sua própria natureza, por mais que se esforce, por mais que tenha boa intenção, ele não conseguirá obedecer à lei, ele não conseguirá atingir aí os padrões de Deus, da santidade de Deus. Então não é possível. Então não é criando leis e mais leis, aumentando cada vez mais a questão das leis, que a gente vai resolver os problemas. Então, os judeus que se converteram ao cristianismo, uma boa parte deles, eles estavam achando que era necessário guardar os preceitos cerimoniais da lei judaica, como a circuncisão, a guarda do sábado e tantos outros ritos e determinadas tradições, como já foi falado aqui anteriormente. Eles tinham mais de 600 preceitos ou emendas ao Decálogo, que eles colocavam como regras, achando que com isso eles iam ter um aperfeiçoamento moral e se tornarem justos diante de Deus. E Paulo coloca aqui na carta aos Romanos
que isso não é suficiente, isso não foi possível. No tópico 2.3 da nossa lição, é a lei dada a Adão. O fato é que Adão estava debaixo do mandamento, da ordenança de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Deus já tinha falado, conforme Gênesis 2:17. E o apóstolo Paulo, quando toca nesse assunto, a intenção do apóstolo é fazer um paralelo entre o paraíso e o Sinai, entre a lei de Moisés e a ordenança que foi dada a Adão. O mandamento que foi dado a Adão para trazer vida se converteu através da ação da antiga serpente, personificação do diabo, em morte. Então, se Adão obedecesse ao mandamento, se Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria a vida eterna, ele conquistaria a vida eterna. Mas, se ele desobedecesse a Deus e comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Infelizmente, ele resolveu comer, desobedecer a Deus, e a morte veio a ele e também passou a todos os homens. Então, dessa mesma forma, a lei de Moisés, que foi dada para trazer vida, mas o pecado, como personificação do mal, a transformou em um instrumento de morte. Que a lei dizia: a alma que pecar, esta morrerá. Então, o homem, com seu interior, a sua natureza humana, pecaminosa, inclinada ao mal, não consegue, nunca conseguiu e nunca conseguirá guardar a lei, fazendo-se, professor Zé Roberto, um mero transgressor da lei, um transgressor da lei e digno de sofrer as sanções e as penalidades da lei. Então, Paulo está aqui colocando que se o cristão quiser viver, se relacionar com Deus com base na lei judaica, com base nas leis do Antigo Testamento, ele está em apuros, porque ele não vai conseguir, e ao aceitar aqueles mandamentos, aqueles princípios cerimoniais da lei, automaticamente ele está aceitando a condenação ou as penalidades da lei aos infratores, né? E os judeus recém-convertidos ao cristianismo, eles não estavam muito pensando nesse lado aí, não era? Isso mesmo. Isso porque, pastor Fábio, como o Amado acabou de destacar, a lei ela não apenas mostra o pecado, mas ela também condena o pecado. Então, ela serve de espelho, o apóstolo Paulo diz isso lá na Epístola aos Gálatas, que ela serve de aio, de pedagogo. Ela mostra o caminho que deve ser seguido, mas se a pessoa não segue o caminho que ela expressa, então ela também o condena. Então é por isso que tem inclusive um hino da harpa cristã chamado Conversão, é o hino 15, bastante citado e cantado em nossas igrejas, que expressa muito bem o conteúdo dessa verdade. Diz: mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Porque de fato só encontramos escape contra a condenação da lei a partir do Evangelho de Jesus Cristo, a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 6:23, Paulo também diz que o salário do pecado é a morte. Quem peca recebe como paga a morte física, a morte espiritual, a morte eterna, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. O ponto 3 da lição: o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito. Então, deixe-me a princípio fazer um esclarecimento. Esse termo carne é um termo que precisa ser explicado, porque ele é utilizado em várias passagens do Novo Testamento e com significados distintos, diferenciados. Então, carne, por exemplo, no Novo Testamento pode se referir ao próprio corpo. Carne pode se referir à natureza pecaminosa, à natureza de pecado, né? Então, é preciso que a gente faça essas distinções, e eu faço esse esclarecimento, porque ao contrário do que se costuma dizer, o corpo
para o cristão, dentro da expressão bíblica, o corpo ele não é mau, como defendiam algumas alas do pensamento helenista, do pensamento grego. O corpo ele é templo, morada do Espírito Santo, ele deve ser bem cuidado, bem preservado, ele deve ser para a glória e louvor de Deus. Agora, quando se Paulo, principalmente nas epístolas de Paulo, ele se refere à carne com sentido negativo, essa palavra carne diz respeito à natureza pecaminosa, a tendência do ser humano para o pecado, para a desobediência. Então, Paulo faz essa analogia entre carne e espírito, inclusive a expressão que ele utiliza na Epístola aos Gálatas, quando ele diz que o ser humano ele tem a opção de andar na carne, né, ou andar no espírito. Então, andar na carne significa viver a partir da tendência pecaminosa, de se entregar totalmente aos deleites carnais. E viver no espírito significa fazer uma opção para obedecer a Deus, agradar a Deus. E viver no Espírito é viver nessa dimensão que nós já elencamos aqui, o pastor Fábio tratando sobre essa questão da obediência. Então, quem anda no Espírito entra numa outra dimensão espiritual, ética, e passa a obedecer a Deus, não por imposição, por regra, por lei, mas, sobretudo, pelo amor. Não é isso, pastor Fábio? É verdade, pastor Zé Roberto. Nós vemos aqui, meus queridos telespectadores, no capítulo 7 de Romanos, que a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo ele começa, porque no capítulo 12, no versículo 12 ele disse: a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Bom, mas se a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, por que o homem não deve seguir a lei? Porque o homem não deve procurar a obedecer esta lei? Se a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Conforme Romanos, capítulo 7, versículo 12, o apóstolo Paulo diz que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: se a lei é tão boa, santa e justa, por que é que o homem, ao tentar viver pela lei, ao tentar se justificar diante de Deus pela lei, ele não consegue, e a consequência é a condenação de morte? Bom, o problema não está na lei, mas o problema está no homem. O homem, ele tem a natureza pecaminosa, ele é inclinado naturalmente ao pecado, chama-se pecado original, essa inclinação natural que temos à transgressão da lei. Então a gente não consegue. Por isso que Paulo, a partir do versículo 13 do capítulo 7, ele começa a desenvolver um argumento mostrando, e aqui ele fala muito na primeira pessoa, colocando eu e tal, para mostrar, ele empresta a sua pessoa, para poder, num recurso retórico aqui, ele mostrar que o homem que quiser, que tentar se justificar perante Deus com base na lei, ele não vai conseguir. Então ele diz aqui, por exemplo, no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros.
desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, pastor Zé Roberto, o que se você aí que é um homem das línguas, profissional dessa área, e das letras, né, vamos dizer assim, também, e apóstolo Paulo aqui, será que ele estava numa crise existencial? Será que ele estava se referindo a ele mesmo? Ou isso é uma figura de retórica? Quem é esse eu aqui que tanto ele fala? Esse eu, pastor Fábio, é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo utiliza para expressar a condição humana, a condição do pecador, inclusive do homem religioso, que vive nesse dilema. Ele sabe o que é certo, mas ele faz o que é errado. Então, Paulo está ilustrando e se colocando nessa condição, vendo a angústia, o dilema do ser humano na sua tentativa de obedecer a Deus, mas não consegue por causa dessa lei interior, que é a lei do pecado. Muito bem, nós estamos concluindo mais um bloco do nosso programa. Convidamos você a continuar conosco. Logo em seguida voltaremos para debater o último ponto e vamos tratar sobre a questão da malignidade da carne e da velha natureza. Continue conosco. Muito bem, meus amados, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Hoje estamos estudando a lição de número 6. Estamos tratando sobre essa relação entre lei e carne e o espírito. Nós estamos aqui destacando, inclusive, que o ser humano ele é integralmente corpo, alma e espírito. E essas três partes do ser humano devem ser valorizadas igualmente. Inclusive, não podemos esquecer que mesmo aqueles que morreram haverão de ressuscitar. Isso é uma prova de que o cristianismo concebe e valoriza o corpo. Então, aquela pessoa que de repente diz, olha, irmão, vamos massacrar a carne, e a essa carne se referindo ao corpo, então é uma interpretação equivocada. Quando o apóstolo Paulo está instruindo, ensinando a mortificar a carne, na verdade se refere à natureza pecaminosa. E essa é a malignidade da carne, que é o 3.2 aqui da nossa lição. Então, é preciso que a gente esclareça que quando o cristão ele passa a seguir os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos de Jesus, ele não perde a sua natureza pecaminosa, ele não perde a natureza adâmica, ela não é substituída, ela não é apagada de forma alguma. O velho Adão, que é uma expressão inclusive utilizada por Paulo, a natureza pecaminosa, a natureza carnal, ela continua lá. Agora, Paulo diz, andai no Espírito e não cumprireis e não satisfareis as concupiscências ou os desejos desenfreados da carne. Então, o que acontece é que o cristão, a partir de então, ele passa a conviver com essas duas naturezas. Inclusive, a palavra lá no grego dá a ideia de duas filas. Então, tem uma fila que é a fila da carne e tem a fila que é a fila do espírito. Então, você chega lá, escolhe, de repente alguém está alimentando sua natureza carnal, então ele tem uma inclinação para ir para a fila das obras da carne, de tudo aquilo que desagrada a Deus e que destrói o próprio corpo. Mas se a pessoa está no Espírito, então ela vai se encaminhar em direção ao Espírito e vai produzir o fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo faz uma listagem do fruto do Espírito, os elementos, os aspectos do fruto do Espírito. Eu tenho uma analogia também que eu gosto de contar, que é aquela história do jovem que foi procurar o seu pastor e disse, pastor, eu tenho uma luta, duas forças contrárias lutando dentro de mim e eu não sei qual das duas vai vencer. E o pastor respondeu com muita serenidade, olha meu filho, vai vencer aquele que você alimentar mais. Então, inclusive disse a ele, olha, tem dois lutadores aí no ringue, quem vai vencer? Esse é aquele que se preparou mais, aquele que treinou mais. Então, se você disciplinar, treinar mais o espírito, certamente o espírito vai ter mais força para vencer as forças da natureza carnal. Então, só para reforçar essa discussão que o pastor Fábio já tivemos aqui,
há alguns momentos, sobre essa tentativa humana de obedecer, e às vezes pelos seus próprios esforços e méritos é algo que não acontece, a necessidade de fato de ter uma intervenção sobrenatural e de ter uma modificação de dentro para fora, de uma intervenção do próprio Espírito Santo, que nós vamos estudar isso no capítulo 8, pode ser também ilustrada com outra história que eu vi certa vez de uma senhora que tinha um cachorrinho que mordia a vizinhança. E deram um conselho para aquela senhora: senhora, por favor, coloque assim uma focinheira aí no seu cão, para ele não morder mais aqui o pessoal da vizinhança. E ela gostou da ideia, fez lá uma focinheira, colocou no focinho do seu cãozinho, e o cãozinho não mordeu mais a vizinhança, mas em compensação não deixou de correr atrás. Isso quer dizer, pastor Fábio, que se não mudar o interior, se não mudar o interno, né? Se o homem não investir nessa nova natureza, no homem espiritual, então todo esforço religioso não vai passar de uma focinheira, uma tentativa externa de modificar o homem e que não gera o efeito necessário. É verdade, pastor Roberto, meu querido telespectador, é como se fosse uma coisa, uma gambiarra, uma remediação você está atacando as consequências do problema e não a causa. Uma enfermidade, uma doença, por exemplo, ela tem os sintomas e tem a causa. Então, o médico, ao tratar uma enfermidade, ele vai passar um tratamento que vai atacar a causa da doença. Tudo bem, né, que alguma coisa tem que ser feita para, vamos dizer assim, aliviar os sintomas ou passar os sintomas, mas nada adianta, por exemplo, se você está com febre, nada adianta você passar o dia todo, a vida inteira, tomando um antitérmico, para poder passar a febre, se você não curar a causa da febre, que provavelmente é uma infecção. Então, você tem que combater a causa do problema. E no caso do pecado, o problema, a causa do pecado é a natureza humana, é o homem interior. Então, esse que é a grande causa do pecado, a causa do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, nesse livro, já falamos esse versículo aqui, torno a repetir, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós só vamos conseguir vencer esses impulsos da natureza pecaminosa que sobrevêm a todos nós, se a gente tiver uma mudança interior, e esta mudança interior, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, à medida que a gente se inclina para as coisas do Espírito, à medida que a gente confia na graça de Deus, à medida que a gente pede ao Senhor para poder fortalecer a nossa natureza espiritual. Deus disse a Caim: Caim, o pecado está à espreita, querendo dominá-lo, querendo atacar você, mas cabe a ti dominá-lo. Dominar as forças do pecado é pela lei, por atos de justiça, por atos que a gente julga serem bons e exercícios espirituais que vão aperfeiçoar a nossa fé, nós não vamos conseguir. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que fazer para controlar essa carne? O que fazer para que essa carne esteja com as rédeas curtas? É viver uma vida no Espírito, que nós vamos estudar mais detalhadamente na próxima aula, na nossa próxima lição. Então, no tópico 3.3, que é o último tópico, subtópico da nossa lição, essa velha natureza, ela está constantemente tentando rebelar-se contra Deus. Não temos como lutar contra o pecado usando a nossa força. O Espírito Santo que habita em nós ajuda-nos a vencer a velha natureza. É uma queda de braço constante, é uma luta constante entre essa velha natureza que habita em nós, mesmo sendo regenerado pelo Espírito Santo, mesmo sendo crente
cristão autêntico, verdadeiro, nós ainda temos a natureza carnal, pecaminosa, que devemos dominá-la, né, por meio do Espírito. O Espírito Santo sempre ele está trabalhando na nossa vida, sempre ele está nos orientando, nos dirigindo para que dominemos essa velha natureza. Agora, esse trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida, que é a questão da santificação progressiva, ela é um trabalho cooperativo entre o Espírito Santo e nós. Tem que haver um sinergismo. Então, nós, da nossa parte, nós vamos buscar os meios da graça, nós vamos orar, nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos pedir ao Senhor para nos dar força, nós vamos buscar ao Senhor. É em Cristo que nós temos a vitória, que nós obteremos forças espirituais. A Bíblia diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, se a gente for buscar forças, pastor Zé Roberto, para vencer a velha natureza, se for buscar força dentro de nós mesmos, por meio dos nossos atos de justiça, não vamos conseguir. Mas se a gente buscar em Deus, buscar na sua palavra, numa vida de piedade diante de Deus, de se jogar nos braços da graça de Deus, Ele vai nos dar força, a gente vai conseguir, porque Deus vai trabalhando na causa do problema, vai mudando a nossa natureza e cada vez mais que a gente se aproximar de Deus, nós vamos nos distanciando do pecado. Concordo plenamente, pastor Fábio, é justamente isso, o processo de crescimento e de maturidade espiritual de todo cristão é proporcional à sua intimidade com Deus. Então, quanto mais próximo você estiver de Deus e quanto mais você se deixar guiar pelo Espírito Santo, um tanto mais você irá desfrutar de uma vida plena. Evidentemente, a plenitude, a perfeição, no termo mais específico, só será alcançada no estágio da glorificação, quando o que for corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando a trombeta soar na dimensão escatológica e eterna. Mas até lá, nós os cristãos somos desafiados a todo momento a viver em novidade de vida e a andar no Espírito. E como o pastor Fábio disse, nesse relacionamento com o Espírito Santo, ele vai produzindo o seu fruto em nós. E em amor, nós obedecemos a Deus e fazemos a sua vontade, sabendo sempre que a vontade de Deus, conforme está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Muito bem, nós estamos concluindo o nosso programa, mas o debate continua lá na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Nós queremos convidá-lo para domingo, a partir das 9 horas, e até uma das congregações aqui na Assembleia de Deus em Mossoró. Nós temos Escola Bíblica Dominical. Você tem a oportunidade de se matricular, de frequentar e assiduamente crescer e amadurecer na fé. Pastor Fábio, nossas palavras finais. É isso aí. Por falar em vontade de Deus, meus telespectadores, a vontade de Deus é que você continue buscando compreender, aprender e ouvir a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você. Vá à escola dominical da sua congregação e seja abençoado com o estudo da palavra de Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor.